Você já parou para observar quantas vezes por dia você julga alguma coisa? Nem precisa ser algo grandioso. Pode ser um pensamento rápido, quase invisível. Que roupa estranha! Esse cara é lerdo. Não acredito que eu comi tudo isso. São pequenas frases internas que passam despercebidas, mas, quando somadas, formam uma prisão mental onde quase tudo precisa ser avaliado, classificado, comparado. E o pior, onde tudo vira motivo para desconexão. Eckhart Tolle nos convida a enxergar o julgamento não como um simples hábito, mas como um mecanismo de defesa do ego, um vício sutil de interpretar tudo, de tentar dominar o momento com rótulos e conclusões. Porque, no fundo, julgar é uma maneira de dizer: isso não deveria ser assim. Eu sei o que é certo. O mundo precisa se encaixar na minha visão. Só que essa visão, alimentada por pensamentos compulsivos, é justamente o que nos impede de ver a vida como ela realmente é. Veja bem, quando você julga algo, uma pessoa, uma situação ou a si mesmo, você não está apenas emitindo uma opinião, está criando uma separação. Está dizendo, mesmo sem perceber, isso está fora do meu ideal de perfeição. E essa separação é dolorosa. É ela que nos coloca em guerra com o agora, com o outro, com nós mesmos. É o início sutil de toda a ansiedade, impaciência, intolerância, como se estivéssemos constantemente tentando ajustar a realidade para que ela nos agrade. Mas e se houvesse uma outra maneira de olhar? E se fosse possível enxergar as coisas sem imediatamente pensar algo sobre elas, sem criticar, sem rotular, sem precisar opinar? Essa é a proposta radical e libertadora de Tolle. Ver o mundo com olhos limpos, como se estivéssemos olhando pela primeira vez. Não como um ato de passividade ou alienação, mas como um retorno à consciência pura, silenciosa, presente. Uma consciência que observa, sem precisar interferir. É aí que algo começa a mudar. Quando deixamos de julgar, nem que seja por alguns segundos, sentimos um alívio inexplicável. Como se o corpo relaxasse, como se a mente respirasse. É o início da verdadeira liberdade. Não a liberdade externa, mas aquela que nasce dentro, no instante em que deixamos o mundo ser como é e nos permitimos simplesmente estar. Você já reparou na rapidez com que a mente tenta dar um nome a tudo? Alguém passa por você e em milésimos de segundo surge um pensamento. Arrogante, interessante, chato. Você nem percebe que está julgando, acha que está apenas observando, mas não está. Está interpretando, rotulando, classificando. Está filtrando a realidade com óculos antigos, manchados pelas experiências do passado. E o que acontece quando você faz isso o tempo todo? Você para de ver o que realmente é. Não vê a pessoa, vê a ideia que criou dela. Não sente a emoção, apenas corre para defini-la. Isso é raiva, isso é tristeza, isso é errado. Mas e se você não dissesse nada? E se por um instante resistisse ao impulso de nomear tudo? Essa é a proposta de Eckhart Tolle, um desafio simples e profundo. Não nomeie, não julgue, não rotule. Apenas veja, apenas sinta. Quando você faz isso, algo impressionante acontece. Um espaço se abre, um silêncio vivo começa a surgir entre você e o mundo. E nesse espaço, a liberdade. Liberdade da mente condicionada. Liberdade do velho hábito de transformar tudo em problema, em história, em drama. Porque o ato de nomear não é inocente.
Ele é o primeiro passo para o conflito. Você diz, isso é ruim, e pronto, começa a rejeitar. Você diz, isso é bom, e pronto, começa a temer perder. O julgamento aprisiona, a presença liberta. Quando você para de nomear, a vida começa a se revelar de outra forma. Você não está mais tentando encaixar tudo numa caixinha. Está aberto, disponível, receptivo, e essa receptividade é poderosa. Ela é o portal para a clareza, para a compaixão, para a verdade que não precisa de explicações. É aí que mora a paz que tanto buscamos. Não em um pensamento, mas no espaço silencioso entre um pensamento e outro. Quantas vezes você já julgou alguém em silêncio sem nem perceber? Um olhar atravessado, uma roupa chamativa, uma escolha diferente da sua. É quase automático. A mente aponta, classifica, sentencia, como se soubesse exatamente o que está por trás de cada atitude alheia. Mas será que sabe mesmo? E se eu te dissesse que cada julgamento que você lança não pesa sobre o outro, pesa sobre você? Que cada vez que você aponta o dedo, sem saber a história inteira, algo dentro de você se fecha? Porque julgar os outros não é apenas injusto, é exaustivo. É como carregar uma lente distorcida que embaça o mundo e sufoca a sua própria paz. Eckhart Tolle nos lembra de algo essencial. Por trás de cada comportamento, por mais estranho ou até mesmo ofensivo que pareça, há sempre um ser humano. E mais, há sempre uma história que você não conhece, dor que você não viu, cicatrizes que não aparecem. Quando você julga, você se desconecta disso. Você rejeita não só o outro, mas rejeita também partes de si. Afinal, aquilo que nos incomoda no outro frequentemente revela algo não resolvido dentro de nós. O irritado que te irrita, o egoísta que te fere, a arrogância que te afronta, tudo isso pode ser um espelho, uma chance de olhar para dentro com mais coragem, menos defesa. Julgar é fácil, requer apenas pressa, certezas e superficialidade. Mas compreender exige presença. Quando você escolhe não julgar, algo se dissolve. A tensão diminui, a empatia entra e, curiosamente, você se sente mais leve, porque o julgamento é um peso invisível que você carrega achando que está lançando no outro, mas não está. Está se fechando, está se encolhendo, está se afastando do que realmente importa, o ser humano por trás da aparência e a sua própria liberdade interior. Talvez o juiz mais implacável da sua vida seja você mesmo. Você acorda e já sente aquela pontada sutil de cobrança, aquela voz que sussurra ou grita que você deveria estar mais à frente, que devia ter feito diferente, que errou de novo. É uma presença constante, uma lente distorcida que revira o passado em busca de falhas. E quando não encontra o suficiente, projeta o medo no futuro. E se não der certo? E se eu falhar de novo? E se as pessoas descobrirem que eu não sou tudo aquilo que pareço? Essa voz não é a sua consciência, é o ego, tentando se proteger com crítica. Ele acredita que, te corrigindo com dureza, vai te manter em segurança, mas, na verdade, te mantém aprisionado. Eckhart Tolle ensina que o momento presente é um portal, sempre novo, sempre limpo. O que aconteceu ontem não precisa te acompanhar hoje, a menos que você escolha arrastar esse peso. Não se julgar não é ser negligente, é ser compassivo. É aprender com o erro sem se ferir com ele. É reconhecer. Sim, eu errei, mas agora eu posso fazer diferente. Quando você se observa com gentileza, algo dentro de você relaxa. O corpo amolece, a respiração aprofunda, a vida volta a circular. A autocrítica constante não é sinal de evolução, é sintoma de uma mente que se esqueceu da leveza. E a leveza não é desleixo, é sabedoria. É saber que você é maior que seus erros. É saber que se punir não muda o passado, só prolonga a dor.
é ter coragem de ser humano. E isso, por si só, já é um milagre. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e junte-se à nossa comunidade. Comente sua história. Às vezes, ela pode ajudar muitos que estão passando pelo mesmo que você. No fim das contas, a maior liberdade que você pode conquistar não está em mudar o mundo. Está em mudar a forma como você olha para ele. Julgar antes que algo aconteça é como fechar os olhos diante de uma porta, só porque você supôs que ela leva a um lugar escuro. A mente faz isso o tempo todo. Ela cria filmes, roteiros de tragédia, ensaia a queda antes mesmo de haver chão. E tudo isso para evitar a dor. Mas, ironicamente, é essa antecipação que mais dói. Você sofre antes de viver, rejeita antes de conhecer, condena antes de entender. E, nesse modo automático, você deixa de estar presente. A vida, quando vista sem julgamentos, ganha outra textura, outro sabor, outro tempo. Ela se mostra mais viva, mais misteriosa, mais generosa. É nesse espaço entre o pensamento e o rótulo, entre o medo e a reação, que algo novo pode surgir. Algo que não vem do controle, mas da entrega. Eckhart Tolle nos lembra que a aceitação não é resignação, é presença. É parar de brigar com o que é para poder finalmente tocar o que pode ser. Talvez o que você tanto busca já esteja aí, mas você não vê porque está ocupado demais tentando prever o que pode dar errado. Então, da próxima vez que a mente quiser julgar, pare, respire e olhe de novo. Veja sem os filtros, sinta sem os rótulos, esteja sem precisar entender tudo agora. Porque é nesse agora, silencioso, despido de julgamento, que mora a única paz que realmente importa. Aquela que não depende do mundo mudar, mas de você simplesmente permitir-se ser.